Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz seja com todos. Quero convidá-los, por gentileza, a abrirem suas Bíblias na carta de 1 de Coríntios, capítulo 12. Hoje eu quero ler com os irmãos apenas o versículo 10, porque nós vamos dar continuidade nesta série de mensagens dentro do escopo maior que é o Espírito Santo e a Igreja de Jesus, onde nós estamos especificamente falando agora sobre os dons espirituais do Espírito na Igreja de Jesus. E, se não me falha a memória, hoje será o terceiro culto, o terceiro sermão que estamos tratando sobre o dom da profecia. Tamanho é as informações que nós temos sobre o assunto. Então, eu quero ler somente o versículo de número 10 com os irmãos. 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo de número 10. Diz assim: a outro operações de milagres, a outro profecia. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos congregados aqui para a Tua adoração, para que nós prestemos o culto que lhe é devido. Toda a nossa vida, toda a nossa existência, ela deve ser para a Tua glória. O Senhor é grandioso demais, majestoso demais. O Senhor é Deus e não há outro além de Ti. Nos ajuda a darmos a devida importância ao nosso culto ao Senhor, à nossa vida devocional, à nossa vida contigo. E também por meio do Teu Santo Espírito, fala com o Teu povo através da Tua palavra. Nos orienta à verdadeira fé, à verdadeira doutrina, para que possamos estar seguros naquilo que cremos e alegrarmos o Teu santo nome. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, os irmãos bem sabem que 1 de Coríntios, capítulo 12, logo no início do capítulo, nós temos a primeira de 5 listas que nós temos no Novo Testamento a respeito dos dons espirituais. E dentre essa lista que nós temos, logo no início do capítulo 12, é citado o dom da profecia, ok? Nós já trabalhamos a definição de profecia, nós já explicamos o que ela, a importância dela no meio do povo de Deus, e chegamos aqui em 2 pontos que são importantes. E eu vou falar de forma muito rápida, porque eles são pontos muito extensos. Por isso, principalmente aqueles que nos assistem, é interessante que vocês peguem a exposição sobre esse dom desde o início, porque é muito teológico e nós não conseguimos falar novamente sobre eles. Mas, em miúdos, o que é que nós falamos? Que Deus, Ele é um Deus que quer se revelar. Deus é um Deus que quer se revelar. E ao se revelar soberanamente, Ele fez isso de 2 formas. A primeira forma, nós chamamos da revelação geral de Deus. Irmãos, isso é uma doutrina importantíssima, não sou eu que estou dando esse título, é a palavra de Deus. Então é necessário que vocês entendam essa doutrina. Quem não entender essa doutrina, eu estou afirmando, não entenderá o dom de profecia. Então, isso é importante. A segunda forma de Deus se revelar de forma soberana foi também a respeito da sua revelação especial da sua pessoa. De forma muito simples, muitíssimo simples. Qual a diferença entre a revelação geral de Deus e a revelação especial de Deus? A revelação geral, ela se dá através da criação das leis naturais, que foi assim que Deus estabeleceu. Então, nós conseguimos compreender isso dentro daquilo que nós já pregamos, por exemplo, Salmos 19, Romanos capítulo 1, onde é mostrado que todos, sem exceção, todos podem perceber e compreender a existência de Deus. E esse Deus existe em qualidades dentro dessa doutrina. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus Criador e Ele é o Deus Perfeito. E nós explicamos isso biblicamente
como isso se dá na doutrina bíblica. Então, nós temos aquele mito de: e se o Evangelho não alcançar aqueles povos distantes? Eles também são indesculpáveis, porque a revelação geral de Deus revela um Deus todo-poderoso, criador e perfeito. Seguimos depois com a revelação especial, problemática da revelação geral. Deus, ele é reconhecido como Deus todo-poderoso, criador e perfeito, mas a revelação geral não apresenta o Deus que salva, que ama, que perdoa os pecados, que reconcilia o homem consigo mesmo. Ou seja, na revelação geral nós temos a compreensão da existência de Deus, mas nós não temos o evangelho pregado. E foi isso que nós trabalhamos na semana passada, que a revelação especial, ela é o evangelho através de Deus, não mais se revelando através da criação, mas falando diretamente aos homens. E nós conseguimos perceber isso através de uma análise minuciosa de quando Deus decidiu não apenas se revelar a Moisés no Sinai, mas Deus, ele decretou um dia em que ele queria revelar a toda a nação. Ele iria se apresentar à nação, todos iriam ver com olhos biológicos, ouvi-los com os ouvidos biológicos, e não tinha nada de espiritual. E foi um terror. Foi um terror. As pessoas não aguentaram e começaram a gritar, mediante a sua revelação, e eles começaram a dizer: Moisés, não fale mais Deus conosco, mas fale Ele com você, e você transmita as suas palavras a nós. Passa-se um bom tempo, tudo isso nós já explicamos, estou falando aqui de uma forma extremamente rápida, bem superficial. E nós chegamos nesse ponto que é importantíssimo. Deuteronômio 18, é um capítulo doutrinário, onde o próprio Deus diz que aquilo que eles pediram na revelação em Êxodo 19 e 20 era o correto, e que Deus suscitaria um profeta semelhante a Moisés, se referindo a Cristo, eu já estou aqui adiantando tudo, mas que todos aqueles que fossem profetas antes de Cristo deveriam seguir as diretrizes de serem pessoas que transmitissem a palavra de Deus. Até aqui, só para a gente lembrar, ok? Pois bem, dito isso, queridos, agora vamos lá, ok? Dito isso, nós chegamos a uma conclusão. O que é um profeta? Biblicamente falando, de acordo com os textos bíblicos mais variados que nós lemos e estudamos, que expomos. O profeta é aquele que transmite a palavra de Deus. Parece óbvio, mas não é. Porque ser profeta não significa prever o futuro. Isso é uma das questões apenas. E que não era necessariamente a maior delas. Vocês se lembram disso? Nós mostramos isso também. O profeta, ele revelava a vontade de Deus, nem sempre a vontade é futura. Ele revelava e aplicava a palavra de Deus, quantas as vezes os profetas falavam para o arrependimento, não tinha nada a ver com o futuro, previam o futuro de acordo com Deus. Então, o foco é que o profeta é aquele que transmite a palavra de Deus. Ok? Se isso não tiver alinhado, vocês não vão entender o sermão de hoje. Ok? Porque isso é todo o fundamento para a nossa compreensão. Então, pelo menos isso a gente tem que ter muito bem alicerçado no nosso conhecimento bíblico para que nós possamos continuar. Então, hoje eu quero ir um pouquinho mais com vocês. Mas antes de eu começar a exposição das Escrituras, eu preciso fazer com vocês duas ponderações teológicas, que sem essas ponderações, vocês vão crer de forma errada, e crer de forma errada é criar heresia no coração. Primeira ponderação:
a revelação especial de Deus não é sinônimo de Escritura Sagrada. A revelação especial de Deus não é sinônimo de Bíblia. Bíblia é a escrituração da revelação especial. Vamos lá. Nós afirmamos peremptoriamente que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Quando nós, cristãos, afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela precisa passar por 4 crivos. Quando nós afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus, significa que as Sagradas Escrituras, ela é, ou são, falando em plural, porque são vários livros, 66 livros, as Escrituras, elas são inspiradas pelo Espírito Santo, e mais ninguém. Não tem teor humano, ok? Na inspiração. Ela é inerrante, não há erros doutrinários e teológicos. Ela é infalível, ela não falha, se comprometendo pontos com pontos, autores com autores, palavras com palavras. E ela é a autoridade final de Deus na igreja. É a nossa regra de fé e prática. Então, nós afirmamos isso. Isso eu sei que os irmãos já sabiam. Porém, quando nós tratamos de revelação especial, nós não estamos falando da Escritura em si. A revelação especial é Deus falando verbalmente com o homem, seja diretamente, como aconteceu no Sinai, ou através dos profetas, a partir de Êxodo capítulo 20, que foi quando nós vimos o destaque da necessidade dos profetas, e oficializado isso em Deuteronômio 18. Ok? Então, essa é uma primeira ponderação. Em primeira instância, a revelação especial é Deus falando verbalmente. E as Escrituras? É a escrituração, é a literatura composta da revelação especial. Então, quando alguém falar a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, as Escrituras é a palavra de Deus, está certíssimo. Mas, se a gente é aquele crente chato, que fala, vamos ir um pouquinho além, a gente precisa fazer essa divisão, que geralmente as pessoas não sabem. Essa é a primeira ponderação. Segunda ponderação. Eu acabei de dizer na primeira ponderação que a revelação especial de Deus não é sinônimo de Bíblia. A Bíblia é a escrituração daquilo que Deus falou, que é inspirado, infalível, inerrante e autoridade final. Mas quando nós trabalhamos o conceito de inspiração, prestem muita atenção, irmãos. Eu sou responsável por aquilo que eu falo, não por aquilo que os irmãos podem estar desatentos. Porque isso é doutrina pesada, que mostra o que nós cremos. Quando eu estou falando de inspiração, e que a Bíblia é inspirada sem dúvida alguma, eu preciso entender que, quando Deus levantou homens para escriturar, pegar a pena, molhar a tinta e escrever nos pergaminhos, nos papiros da vida, se tornando palavra de Deus, essa inspiração, ela é total e plena sobre os textos escritos, e até eu sei que as pessoas entendem isso, vírgula, soma-se a isso aquilo que Deus escolheu, inspirando esses homens,
a colocar e a escriturar como Bíblia daquilo que era verbal. Aquilo que Deus levantou homens para escreverem, inspirado por Deus, total e pleno. Mas nem tudo aquilo que Deus falou foi escrito. E eu vou mostrar isso na Bíblia para vocês. Essas ponderações são importantes. Então, por gentileza, abram, por exemplo, no Evangelho segundo João, no último capítulo, que é o capítulo 21. E temos um texto bem conhecido aqui, mas tem algumas coisas que precisam ser informadas. Tem que ser informadas. Foram vocês que oraram, Deus, me leva para uma igreja que a tua palavra é ensinada. Então não chorem. Então veja bem. Vocês abriram no Evangelho de João, capítulo 21? Sim ou não, irmãos? Leiam comigo, por favor, o versículo de número 25. Posso ler? Há, porém, no versículo 24, é o próprio João, apóstolo, dizendo que ele é testemunha de tudo aquilo que ele escreveu. Tudo aquilo que eu escrevi, eu sou inspirado pelo Espírito, mas não apenas inspirado. Eu vivi isso com Jesus. Eu estava lá. Isso é uma segurança muito grande. Então, o versículo 24 é glorioso. Este é o discípulo, vamos 24, vai, que dá testemunho a respeito dessas coisas. O que é dessas coisas? De tudo que ele escreveu no Evangelho de João. Destas coisas, certo? E que as escreveu, e ele vai terminar dizendo que esse testemunho, e sabemos que esse testemunho é verdadeiro. Mas daí ele solta a biribinha, no versículo 25. Há, porém, ainda, muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Obviamente que é uma hipérbole isso aqui. Mas está dizendo que é algo muito, muito grande, muitas coisas ficaram de fora. O versículo 25 é revelação especial de Deus. É o próprio Cristo que é Deus falando, fazendo. Mas não está na Bíblia. Por isso que é diferente as coisas. Até aqui, ok? Vamos subir mais um degrau para entender isso aqui? Mas qual é a nossa segurança? Quando o apóstolo diz, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, até aqui, que Jesus fez, esse fez é do verbo fazer, pelo amor de Deus, isso é simples, fazer. O fazer nem sempre passa apenas por obras mesmo, aquilo que eu fiz, eu peguei, carreguei, levantei, levei. Fazer também passa por ensino, por falar. Então não é só obras, é falado. O que nós não podemos concluir e aquilo que podemos concluir com segurança bíblica? Podemos concluir com segurança bíblica que tem um tantão de coisas que o nosso Salvador fez, falou, ensinou, esteve em lugares, em jantares de família, ajudando prostitutas, pobres, ricos, que nós não temos a mínima ideia. Isso está na Bíblia e a gente pode crer nisso. O que nós não podemos entender com esse texto, com segurança bíblica, que o fato dele ter feito, ido, jantado, tomado café, pregado, teologicamente, não houve alteração nenhuma das coisas que ele já havia ensinado. Ele fez muitas coisas que nós não sabemos para quem, não sabemos quando, não sabemos se ele foi jantar numa segunda, numa terça, não sabemos se ele sentou para jantar ou comeu de pé, nós não sabemos absolutamente nada disso. Mas, teologicamente e doutrinariamente, ele não ensinou nada que ele já não houvesse ensinado.
E eu falei que a gente pode fazer isso com segurança bíblica. Aonde? João 17. Nós temos a oração de Jesus, e olha a oração de Jesus, que é Deus orando a Deus. Então é uma conversa extremamente pura e santa. Ok? E olha o que ele vai dizer, por exemplo, no versículo de número 4. Jesus é o eu, falando com o Pai. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Tudo o que o Pai mandou o Filho revelar ao seu povo foi revelado, doutrinariamente, teologicamente. Aquilo que o Espírito Santo, através da profecia, não escreveu nas Sagradas Escrituras, são fatos, pessoas, obras, ensinos, que nós não temos ideia de como, quando e quem, mas teologicamente era a mesma doutrina. Isso é importante. Por exemplo, ainda no mesmo capítulo, versículo de número 14, Jesus continua nessa oração: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, Jesus deu a sua palavra. Um outro versículo importante dessa oração, versículo de número 22. Olha o ofício de profeta do Cristo. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Jesus transmitiu a glória, a totalidade das verdades teológicas e doutrinárias que era necessário. Então, como é que nós compreendemos João 21, 25? Que de fato há um tantão de coisas que nós não sabemos, mas o teor doutrinário e teológico, nós podemos bater no peito e dizer, eu sei o que ele falou teologicamente. Não é nada de acréscimo a um grupo específico de pessoas que não ficou escriturado. Até aí, ok? Vocês estão me ouvindo? Posso continuar? Ok. Dito isso, então, chegamos a uma outra conclusão. Tudo que eu estou falando aqui, irmãos, tem a ver com o dom de profecia. Eu não estou abilolado, porque a gente vai ter que dar uma volta enorme para produzir teologia e entender o que Jesus quer que a gente entenda. Ok? Então, não, o pastor se perdeu, nunca mais voltou. Para com isso, eu sei o que eu estou fazendo. Descansa no Senhor e só ouça. Amém? Então, vamos lá. Chegamos a uma outra conclusão. O profeta, ele é um mensageiro do Senhor. Um mensageiro direto, do qual Deus revela a sua vontade ao profeta, Deus se manifesta diretamente, verbalmente, ao profeta, e este, de acordo com Jesus, transmite tudo ao seu povo. Transmite tudo ao seu povo. De novo, eu tenho muito medo disso. Reduzir profecia a predizer futuro é uma loucura. Uma bobagem, sem tamanho. Depois de tudo que nós falamos. Ok? Então, essas duas ponderações é importante para a gente seguir agora. Que a revelação especial não é sinônimo de Bíblia. A Bíblia é a escrituração da revelação especial. Nem tudo aquilo que foi revelado de forma especial foi escriturado, porém toda a doutrina e teologia escriturada é a totalidade da revelação especial. Amém, irmãos? Amém? Ok. Vamos lá. Vamos seguir. Também para compreender.
Agora eu quero trazer uma única lição que eu vou falar no sermão de hoje, que não dá para falar duas. Primeira e única lição do sermão de hoje. Essa lição eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou fazer uma afirmativa teológica. Não é necessariamente uma lição minha, didática, mas é uma afirmativa teológica. E vocês não precisam responder, mas eu vou fazer depois um questionamento sobre essa afirmativa. Se vocês de fato sabiam o que está sendo afirmado biblicamente. Eu vou afirmar. Então vamos lá. Primeira e única lição do sermão de hoje. Toda estrutura dos livros da Bíblia, toda estrutura dos livros da Bíblia estão fundamentados em profetas. Vou repetir. Toda a estrutura dos livros, a maneira como foram escritos, o porquê foram escritos, como foram escritos, de todos os livros, não é a estrutura de um único livro, ou dos livros proféticos, que é de Isaías até Malaquias, não, de todos os livros da Bíblia, estão fundamentados em profetas. Percebam que eu não estou dizendo que existem fala dos autores bíblicos baseados nos profetas do Antigo Testamento. São coisas distintas isso. Eu não falei isso. Então, você poderia afirmar que sim ou não, você sabia? Isso é muito importante. Basear é mais ou menos assim. Apóstolo Paulo está lá em Romanos e de repente ele fala assim, porque como está escrito? Aí ele vai citar um profeta da Bíblia, e o versículo. Isso é se basear num profeta do Antigo Testamento. Eu não estou falando isso. Eu estou afirmando, teologicamente, doutrinariamente, que toda estrutura literária de cada livro, e de todos os livros, os 66 livros, incluindo o Novo Testamento, está fundamentado em profetas. Entre parênteses, e eu não estou falando que está fundamentado em profetas que já estavam mortos. Fecha parênteses. Então nós precisamos entender isso para entender o bendito dom da profecia também. Vamos caminhar? Vamos? É muito comum pessoas dizerem assim para mim. É muito comum mesmo. Pastor, isso é curiosidade, isso não tem problema nenhum. Pastor, por que os livros da Bíblia estão nessa sequência? Por que os livros da Bíblia foram colocados nessa disposição? Por que os livros da Bíblia estão nessa ordem? Então aqui eu já quero fazer quero já deixar aqui algo claro. Eu não irei falar hoje sobre o Novo Testamento, nós não temos tempo para isso. Então, tudo que eu falar, tudo, está baseado no Antigo Testamento hoje. A gente vai falar do Novo? Vamos. Depois. Hoje, sem chance. Então, vamos lá. A ordem dos livros da Bíblia, por que elas estão dessa forma? A resposta é muito simples, mas precisa ser explicada. Se você, por exemplo, dá um Google, você vai ver que o Google ele vai se atrapalhar um tantão. Tem gente falando, não, porque esse daqui tinha que estar aqui, esse livro tinha que estar ali, se fosse cronológico. Como eu sou pastor e às vezes as coisas que eu vejo é teologia, tal, nas mídias e na internet, então tudo que é propaganda que tem a ver com venda de coisas cristãs aparece para mim. Aí esses dias estava aparecendo, eu nem estou criticando, só estou dizendo que estavam vendendo lá, compre a tábua cronológica da Bíblia, mostrando, não sei se já apareceu isso para alguém, compre a tábua cronológica da Bíblia, porque a gente vai pôr, bom, vamos lá. É simples entender isso, vocês não precisam, se vocês prestarem atenção em mim, vocês não precisam comprar. Então vamos lá. A ordem dos livros da Bíblia, mas eu vou focar agora no Antigo Testamento. A ordem dos livros do Antigo Testamento estão em ordem cronológica dos fatos. Eu vou repetir.
a ordem dos livros da Bíblia, eles estão em ordem cronológica dos fatos, vírgula. Porém, essa ordem cronológica é dividido em duas categorias principais. Duas categorias principais. Como eu preciso entender o porquê que o Espírito Santo colocou essa ordem? Da seguinte forma. A primeira categoria nós podemos dizer da história maior. A história maior. Estão me ouvindo? A história maior. O que é essa história maior? É o livro do Gênesis até o livro de Esther. Do livro do Gênesis até o livro de Esther. Isso aqui é muito importante. Do livro do Gênesis até o livro de Esther, nós temos um período histórico linear. Gênesis, a criação, por exemplo. E vamos até Esther. O que é contado nessa história? O que é contado nessa história? A criação de todas as coisas, Gênesis, a criação de todas as coisas, a fundação de Israel, ou a criação de Israel como nação, o desenvolvimento de Israel como nação. Como assim desenvolvimento? As tribos, as cabeças de tribos, os 10 mandamentos, as outras 613 leis que estão espalhadas no Pentateuco, o sacerdócio, o culto a Deus do Antigo Testamento, quem eram as ordens sacerdotais, os levitas. Nós temos tudo isso nesse período do Gênesis a Esther, culminando essa história com o povo de Deus, que tinha sido rebelde, sendo libertado dos 70 anos do cativeiro babilônico e retornando para a sua terra. Terminando então essa história com Esdras, Neemias e Esther. Ok? Então, deixa eu explicar algo para vocês. Se vocês pegarem a sua Bíblia, abrirem no capítulo 1, no versículo 1 do Gênesis, e começarem a lê-la, página por página, sem pular uma única página, quando você terminar o livro de Esther, você já leu todo o Antigo Testamento. E você vai dizer, e o resto? Calma, deixa eu explicar. A partir de Esther, o primeiro livro é Jó. De Jó, agora é a segunda categoria, que é o quê? O detalhamento da história. De Jó até Malaquias, não está escrito nada que venha acrescentar a história do povo de Deus no tempo. Não veio. Deixa eu explicar isso melhor, vamos lá. Eu falo que, se tem uma coisa que eu confesso que sou ruim, é para ilustrações do sermão. Porque eu sou muito nerd, e aí eu explico umas coisas de nerd e ninguém entende. Então é difícil, mas vamos lá. Sabe quando você está assistindo um filme, aí você amou o filme, aí um ano depois aparece assim, o mesmo nome do filme, 2. Isso aconteceu. Senhor dos Anéis, De Volta para o Futuro. Tá vendo como eu sou nerd? Então, você vê isso, ok? O 2, via de regra, é uma extensão da história. Está falando o que aconteceu depois, via de regra. Então, ele está construindo história no tempo linear. Ok? Não é o caso de Jó a Malaquias. Se você ler o livro do Gênesis até Esther, você já tem toda a história do Antigo Testamento, porém, sem os detalhes. Do livro de Jó até Malaquias, tudo aconteceu dentro do período histórico de Gênesis a Esther. Tudo. Todas as coisas.
Então não é o seu filme preferido, parte 2. É um spin-off. Estou falando, eu sou ruim para ilustração. Então você está assistindo uma série. E justamente aquele personagem que você gosta, ele não morreu, não pode morrer. Mas ele tomou um outro caminho e sumiu. Ixi, na próxima temporada ele não aparece mais, ele foi embora. Terminou a sua série, os caras fazem um spin-off contando o que aconteceu com esse cara quando saiu da história principal. Jó, a Malaquias, tudo o que acontece nesses livros do Antigo Testamento estão dentro da ordem cronológica de Gênesis a Esther. Agora eu quero dar exemplos bíblicos para vocês. Ok? Vamos lá. Nos 2 livros de Samuel, nós temos 2 livros de Samuel na Bíblia. 1 Samuel, 2 Samuel. É narrado a história de Davi, do rei Davi, como ele se tornou rei, como Deus o levou ao trono, os seus feitos. É narrado que Deus o usou para compor músicas, que ele tocava harpa, e vida que segue. Acabou. Só que Samuel está dentro de Gênesis a Esther, período histórico linear. Mas quando nós vamos para os Salmos, nós sabemos em detalhes quais foram as músicas que ele compôs. Então, os Salmos está dentro de Samuel. Porque são os detalhes. Vocês entenderam? Salmos, o período histórico de Salmos, a maioria escrito por Davi, eles estão acontecendo em Samuel, que foi quando Deus o usou para que ele pudesse compor os 150 salmos. Perdão, cerca de 70 salmos. Entenderam? Salomão. Quando a gente lê o livro dos reis, nós temos o nascimento de Salomão, nós temos ele tomando posse do trono, nós vemos no capítulo 3 de 1 Reis, isso aqui é muito importante, 1 Reis capítulo 3, ele tendo o primeiro encontro pessoal com Deus, Deus dando sabedoria a ele e usando-o com sabedoria. Qual sabedoria? A gente só tem a informação histórica. Mas quando nós lemos Provérbios, Eclesiastes e Cantares, nós vemos o nível de sabedoria que foi usado e que isso aconteceu no livro dos reis. Porque não se trata de um período histórico, mas de detalhes da história maior, que é de Gênesis a Esther. Se eu conseguir entender isso, eu consigo começar a entender o Antigo Testamento. Está vendo como você não precisa da tábua cronológica? Deu até aqui para entender? Por exemplo, a partir de Cantares, que é o livro de Salomão, e outra, a gente vai ver essa sabedoria em cada aspecto da vida. Provérbios para a vida diária. Eclesiastes não é uma sabedoria de ação, o que eu faço, o que eu não faço. Eclesiastes é uma sabedoria de reflexão. Como anda a minha vida? O que eu dou de fato valor? E Cantares é o deleite e alegria que existe a possibilidade de ser sábio, feliz e muito prazer no casamento. Então são aspectos diferentes. Até aqui, ok? Mas quando termina Cantares, nós vemos Jó. Por exemplo. Perdão, Esther, nós vemos Jó. Jó é o primeiro livro que aparece na Bíblia depois dessa história maior, de Gênesis a Esther. Por que Jó? Porque o período histórico em que Jó se passa é o período de Gênesis. Nós não vemos as instruções da lei em Jó. Nós não vemos uma chamada a arrependimento de Jó para se tornar e se circuncidar. Então tem que ser antes de Abraão. Porque em Abraão já foi formada a circuncisão. Se não há essa situação para ele, e ainda assim ele era considerado um homem justo, temente a Deus, que se desvia do mal e sincero, é porque tem que ser antes de Abraão. Se fosse depois, você é tudo isso, mas precisa se circuncidar. É lei. Mas nós não vemos isso. Nós não vemos o culto a Deus da forma de lei estabelecida. Então ele é antes, por isso que ele é o primeiro. Depois de Jó, nós vamos ver o quê? Salmos. Vocês têm que decorar isso, irmãos. Tem que decorar a cronologia da Bíblia. A gente vê Salmos. Por que vem Salmos depois de Jó?
Porque não existe nenhum homem que Deus levantou para detalhar assuntos da história maior, Gênesis a Esther, depois de Jó, que não seja Davi. Por isso que Davi é o segundo livro da história detalhada. Bom, e depois de Salmos, a gente tem o quê? Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Quem escreveu? Rei Salomão. Por que ele está depois de Salmos? Porque Salomão é filho de Davi, veio depois, é cronológico. É cronológico. Depois de Cantares, 4 profetas maiores. Isaías, Jeremias, Lamentações, que é o mesmo, Ezequiel e Daniel. E eles estão, aqui eu tenho que ser sincero, mais ou menos na ordem cronológica. Por quê, pastor? Porque Deus não levantou um profeta, esperou ele morrer, levantou o segundo profeta, esperou ele morrer. Alguns profetas são contemporâneos, viveram no mesmo período da história. Então, a ordem dos livros dos profetas maiores é quem começou primeiro o seu ministério, mas eles se encontravam em alguns momentos. Termina-se Daniel, começa o primeiro profeta menor, Oséias, cronologicamente. E vai terminar-se em Malaquias, que também está mais ou menos na ordem cronológica por esse mesmo fato. Às vezes existiam os 2 profetas contemporâneos, mas um estava profetizando para o reino do norte e o outro profetizando para o reino do sul. Pronto, chegamos na cronologia toda do Antigo Testamento. E você vai falar, amém. O que isso tem a ver com profecia? Eu não me perdi, eu falei que eu não iria me perder. Eu disse que toda a estrutura dos livros da Bíblia, inclusive a sua ordem, estão baseados, fundamentados, originados em profetas. Não foi de qualquer forma que foi escolhido. Ah, pastor, mas não teve o concílio de Jâmnia que escolheu os livros do Antigo Testamento? Para de ser bobo. O concílio existiu só para oficializar. Não foram eles que escolheram. Quando Deus dava uma palavra em um livro a eles, imediatamente o povo de Deus já os reconhecia. Não foi o concílio de Jâmnia que escolheu o livro do Êxodo. Quando Deus se manifestou no Sinai, imediatamente o povo de Deus já tinha entendido que aquilo era o livro de Deus, a palavra de Deus. Quando Deus deu o livro de Levítico a Moisés, imediatamente o povo de Deus reconheceu. Então é uma bobagem imaginar que foi um concílio que determinou. Eles oficializaram aquilo que já era o comum de todo o povo. Ou vocês acham que os judeus acreditaram que Isaías, o profeta, só era de Deus depois de um concílio? Vocês estão doidos? Então isso é importante também. Vamos subir mais um degrau? Pois bem, compreendido a ordem e que tudo isso estava baseado nos profetas, nós precisamos entender o seguinte: que não somente a disposição, como toda a estrutura literária, como também a origem de cada livro está fundamentado, foi originado em profetas. Mas eu preciso provar isso para vocês. Então vamos lá? Vamos entender direitinho? A primeira coisa que eu preciso entender é: tem que ser originado, tem que ser fundamentado em profeta. Isso é uma ordem. Por quê, pastor? Ué, o que nós fizemos aqui o tempo todo semana passada? Entender que Deus iria se revelar de forma especial ao povo através dos profetas. As Escrituras é a escrituração da revelação especial. Se não for fundamentado em profetas, não tem valia, porque Deus determinou que era pelos profetas. O problema é que a gente não consegue, às vezes, pensar nisso. Então, eu vou mostrar a vocês.
Os primeiros, os mais fáceis. Os primeiros 5 livros da Bíblia é chamado de como na teologia? O Pentateuco. Quem escreveu? Moisés. Deuteronômio 18. Palavras de Deus. Deus dizendo, lá em Deuteronômio 18, eu suscitarei um profeta semelhante a ti. Moisés era profeta, passou. Todo o Pentateuco está originado e sustentado num profeta. Todo. Moisés morreu. Vem Josué. E Josué? A partir de Josué, irmãos, aqui é um problema. A partir de Josué até Esther, nós catalogamos na teologia que são livros históricos. Está certo. Por que está certo? Porque o objetivo desses livros é mostrar a história do povo de Deus e aquilo que Deus fez no povo. Então, quando é catalogado como livros históricos, essa categoria, ela foi nomeada por conta do objetivo principal desses livros, a narrativa histórica. Mas a origem dos livros tem que ser profética, senão não tem valia. Então, os livros históricos têm que ser livros proféticos, biblicamente. Josué, como a gente faz? Depois de Deuteronômio vem Josué, não é isso? Então a gente vai para Josué e vamos ver se ele era um profeta ou não. Por gentileza, abram no livro de Josué, no capítulo 1. Abriram Josué capítulo 1? Olha o versículo 1. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Deus falou com Josué. Ele passou a ser o mensageiro, é profeta. Versículo de número 6. Palavras de Deus a Josué: Sê forte e corajoso, porque você, Josué, farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais, através do ministério profético de Josué. Mas isso é uma fala de Deus em segredo para Josué. Agora Deus vai fazer exatamente o que ele fez com Moisés. Vou levantar Josué como meu profeta no meio do povo. Capítulo 3. Capítulo 3 de Josué, versículo 3. Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, serei contigo. O que Moisés foi na mão de Deus? Profeta. Assim você será. Passou, livro de Josué. Vamos além? Lá para o final de Josué. Capítulo 24, por favor. É o último capítulo. Acharam? Agora olhem, versículo 26. Acharam? Sim ou não? Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Opa! O que Moisés fez, Josué fez. Está aqui, ó. E tomou uma grande pedra e erigiu debaixo, do carvalho que estava no lugar santo do Senhor. Mas a primeira parte diz: Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Que palavras? O livro de Josué. Ele se tornou Bíblia. Porque ele era profeta. Senão não poderia ser aceito. Quando eu digo que o que Deus fala vira lei, que Deus não está brincando, irmãos, é sério. Quando nós lemos e aprendemos no sermão passado, em Deuteronômio 18, que Deus levantaria profetas, era para isso, não é para ficar, Deus está me mostrando, uns bichos na sua casa, cuidado, não para com isso. São coisas extremamente sérias.
aquilo que Josué recebeu da parte de Deus se tornou Bíblia. Eu estou mostrando para vocês, ele escreveu a lei de Deus. E não apenas isso. Quem terminou o Pentateuco? Josué. Como assim, não foi Moisés? Não. Se você ler o Pentateuco até o final, em Deuteronômio, Moisés morreu. Ele não voltou para escrever a Bíblia. Não existe necromancia. Isso não é coisa de Deus não, irmãos. Quem que escreveu a morte de Moisés no livro da lei? A Bíblia fala aqui no versículo 26, Josué. Estou mostrando que todos os livros, inclusive os históricos, estão baseados em profetas. Qual que é o grande problema? Aqui às vezes a gente acha que quando fala assim, porque está fundamentado em profetas, a gente acha que profeta na Bíblia é só Isaías, Jeremias, Ezequiel. Não tem nada a ver com isso, irmãos. Estes homens, eles tiveram um ofício de profetas. Mas estes outros não trabalharam somente como profetas. Bom, depois de Josué, nós vamos ter Juízes e Ruth. E, de novo, existe uma discussão na academia. Ai, quem escreveu? Quem escreveu? A gente não sabe. Por quê? Porque a gente tem um problema. O nosso problema é assim. Vamos lá. Se não tiver escrito claramente no texto, a gente parece que não consegue ver o que está escrito. Então, para nós, a maioria dos cristãos tem que ser igual às cartas de Paulo. Eu tenho que abrir o texto na epístola e está assim, eu, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus. Ah, foi Paulo. Que bom que é isso. Mas nem sempre é assim. Por que que não é assim? Porque a gente é ser inteligente. A gente não precisa disso necessariamente. A Bíblia revela de outras formas que a gente não quer ter trabalho de descobrir. Então, por exemplo, quando a gente lê o livro de 1 Samuel, não precisa abrir, nos capítulos 7 e 8, nós vamos ver a transição do período em que Israel não tinha rei para o período que havia rei. Quem estava nessa transição como autoridade? Um profeta. Samuel. Foi ele, meu Deus do céu. Porque ele estava nessa transição. Tem que ser um profeta. Tem que ser. Isso aqui é muito importante. Eu tenho que entender essas coisas. Não faz sentido ser outra pessoa. Não faz, porque não tinha ninguém com essa autoridade. Aliás, a gente chama os 5 primeiros livros da Bíblia de Pentateuco, Penta de 5, mas por que é Pentateuco? A ideia de que existem nesses 5 livros uma sincronia perfeita de algumas doutrinas teológicas que só se encontram neles, ou que pelo menos tem mais ênfase neles. Por isso é tão importante o Pentateuco. Vocês sabem como que chama os livros de Josué, Juízes e Ruth? Na teologia? Triteuco. E isso, mas faz agora? Não, desde os períodos dos pais da igreja. Triteuco. Por quê? Porque esses 3 livros juntos possuem informações que nenhum outros livros possuem. Eles demarcam uma história do povo de Deus, que faz parte da história maior, não chegamos em Esther ainda, que vai mostrar o rei na transição de não monarquia para monarquia, de não estar em Canaã para estar em Canaã, da não compreensão total da lei para a compreensão total da lei, de toda a realização de milagres que acontecia para não mais realização de milagres, agora você tem que trabalhar. Estas coisas aparecem no Triteuco. Se eu guardar isso, mas aonde que a Bíblia fala que parou de chover maná? Opa, é no Triteuco, porque o Triteuco trata desse assunto, Josué. Não achem que eu estou falando, mas daí o senhor está querendo demais. Não façam isso, irmãos. Não façam isso. Por favor, nós somos crentes em Jesus, o Espírito Santo nos ajuda a guardar essas coisas. Isso é bastante importante. Então, a gente consegue ver, por exemplo, Juízes. Já falamos de Samuel, mas, por exemplo, e Juízes? Juízes não é a transição? De não monarquia para monarquia, vai começar a acontecer ali, era um período que não existia? Samuel. Ruth. 1º capítulo de Ruth, versículo 1. E naqueles dias, os juízes julgavam a terra. Ruth está dentro da história de Juízes. Samuca. Não tem como.
Tem que ser. Conseguem entender? Aí depois, de fato, começa a vir. 1 Samuel, 2 Samuel. Bom, não preciso falar nada. Quem foi? O próprio Samuel. Aí vem outras brigas. Eu vou mostrar para vocês. Então, até agora, até Samuel, de Gênesis Samuel, eu já provei que todos eles estão fundamentados em profetas. Porque Deus falou ao povo por profetas. Bom, terminamos o Samuel. Aí vem o quê? 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas. E aí, se você dá um Google, a mesma coisa. Ah, a gente não sabe, a gente imagina que foi um, foi outro, foi outro, foi outro. Para. Se vocês lerem os livros dos reis, se vocês lerem os livros dos crônicas, está falando quem escreveu. Só não está falando do jeito que você quer. Eu vou provar para vocês. Eu vou provar. Exemplo. No livro de crônicas, tem muitas repetições das informações históricas que há em Samuel. Tem, ok? Da mesma forma que no livro de crônicas também tem muitas repetições de informações que há em reis. E tem gente que fala, nossa, de novo repetindo. Então, essa repetição não é enjoativa. Tem um propósito escriturístico, mas nós não vamos tratar disso hoje, porque não é o assunto. Então, se você pensa isso, você está em pecado. Deus soberanamente decidiu que fosse assim, essas repetições. Um dia a gente trata sobre isso. Qual é a diferença? Por que está em Reis, por que está em Crônicas? Por que está em Samuel e em Crônicas? Tem algumas questões muito importantes aqui. Mas, isso é para um outro momento. Vamos lá. Quando a gente lê Crônicas, nós vamos também ler a história, eu estou pegando ele porque é o mais conhecido, tá, irmãos? Do rei Davi. Também é narrado. Também é narrado a história de Davi. Em Crônicas, por exemplo, quando se termina a história de Davi, fala quem escreveu. E as pessoas parecem que... Vamos lá. Abram, por favor, em 1 Crônicas. Primeiro Crônicas 29, que é o último capítulo de 1 Crônicas. Acharam aí? Agora, olha como é que Deus inspirou a escrituração da revelação especial em Crônicas. É bem diferente de todos os outros livros. Posso ler? 1 Crônicas 29. Olha aí, no versículo 10 nós temos a oração de Davi, e o Davi vai descansar no Senhor. No capítulo, a partir do versículo 22, na metade aí, e aí vai de acordo com a sua tradução que você está, vai começar a falar que Salomão foi proclamado rei. Vocês estão vendo aí? Ok. Aí vai falar um pouquinho de Salomão, tá? No versículo 26, está falando da morte do Davi, tá vendo? Mas o Davi já morreu em 2 Samuel, então é a segunda vez que está sendo contado. Agora, olha o que é falado no versículo de número, deixa eu ver aqui, vamos ler 26, olha só. Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. O tempo em que reinou sobre Israel foi de 40 anos. Em Hebrom, 7. Em Jerusalém, 33. Morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Se acabasse aqui, a gente teria esse problema do povo discutindo. Quem escreveu? Mas não acaba. Agora, olha o versículo 29. Isso aqui é muito importante. O versículo 29. Os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros, lá no início, quando Deus o chamou, falou para Samuel que ele ia ser o rei, vai lá, né, atrás das ovelhas, e sabe aquela história? Até agora que ele morreu, e ele morreu como um homem santo, porque o Davi tinha um problema muito sério. Davi, ele tinha um problema na área sexual. Mas quando a gente lê a morte dele em Samuel, é dito que os seus servos sabiam que o rei gostava. E coloca uma virgem para dormir com ele. E ele não toca nela.
porque Davi se tornou alguém piedoso. Um dia a gente fala sobre essa história. Então, no versículo 29 está dizendo então, que os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas, registrados por Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente, juntamente com o que se passou no seu reinado e a respeito do seu poder e todos os acontecimentos que se deram com ele, com Israel e com todos os reinos daquelas terras. Quem escreveu? Quem foi inspirado por Deus para escrever a história de Davi? 3 pessoas: profeta Samuel, profeta Natã e profeta Gade. Essas crônicas não é esse livro de crônicas. Eles escreveram todos os atos, toda a revelação verbal. Deus não quis que todas elas entrassem na edição final. Acho que é o máximo que eu posso dizer aqui para figurar. Então Deus vai levantar uma pessoa que leu todo o profeta Samuel sobre Davi, toda a crônica de Davi em Natã, toda a crônica de Davi em Gade, editou pelo Espírito e fez 1º e 2º crônicas. Então está escrito. Quem fez? 3 profetas. Passou. Tem que ser profeta. Passou. Palavra de Deus. Porque Deus se revelou e escriturou através de profetas. Salomão. E aí? Também está falando de Salomão. Quem que escreveu sobre Salomão? Vamos para 2 Crônicas, por favor. Segundo Crônicas, capítulo 9. A gente já está pulando para a morte de Salomão. A gente está pulando muito tempo, que eu tenho que mostrar para vocês aqui. Acharam 2 Crônicas 9? Olha o versículo 29. 2 Crônicas 9, 29. Quanto aos mais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura, não estão escritos no livro da história de Natã, o profeta, e na profecia de Aías. Nós temos um profeta na Bíblia que chama Aías, que a gente nem lembra, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, que também é o profeta Ido. São pessoas, profetas, que Deus levantou para escrever sobre o filho de Davi, Salomão. Portanto, profetas, passou. Passou. Eu estou provando para vocês a importância do ofício e do ministério de profetas, onde toda a estrutura literária de cada livro, quem deu, foi os profetas. Profetas usados por Deus. Se não for profetas, não poderia estar na Bíblia, porque Deus disse: eu falarei ao meu povo através deles. E a Bíblia é a palavra de Deus. É a revelação especial escriturada. Tinha que ser por profetas. A minha tristeza é que eu sei que muitas das vezes pastores não ensinam isso. É uma tristeza isso para a alma. É uma tristeza. Então conseguimos ver já Samuel, desde Gênesis, Samuel, Reis, Crônicas. Conseguimos. A gente vai chegar também, depois de Crônicas, vamos caminhar mais um pouquinho, a gente vai ver Esdras, é que eu não tenho tempo, mas Esdras, também, escritos sobre informações de profetas. Neemias, usado por Deus, para que falasse ao povo, profeta. Esther, também escrito por homens que estavam lá, já no período do pós-babilônico, entendendo isso, profetas. Salmos. Bom, o Jó, não preciso nem dizer.
quem é que falou e escreveu a respeito de Jó? Há uma discussão de ser o próprio Jó ou não, mas possivelmente porque Deus falava com ele. Jó não tinha a lei de Deus. Jó não tinha uma autoridade espiritual que ensinasse a Bíblia para ele. Deus não tinha começado a fazer nada ainda. Então como que ele sabia essas coisas a respeito de Deus? Deus falava com Jó. Qual é a prova disso? Meu Deus do céu. Livro de Jó, a partir do capítulo 38. E começou Deus a falar Jó e a lhe questionar. Só fez 70 questões, só isso. Nenhuma ele conseguia responder, mas falou. E ele aprendeu, entendeu. Baseado na mensagem de Deus. Passou. Salmos. Agora a gente tem vários autores, declaradamente. A maioria Davi, mas nós temos outros autores de Salmos. Salmos 90, Moisés. Profeta, passou. Passou. Mas temos outros também. Como nós devemos compreender o livro de Salmos? Vamos para Atos rapidamente, irmãos. Atos capítulo 2. Estou tentando aqui achar, vamos lá. Atos capítulo 2. O capítulo 2, depois da descida do Pentecostes, nós vamos ver o discurso de Pedro. Versículo 14 vai começar o discurso de Pedro, falando que os judeus não estavam entendendo nada do que estava acontecendo ali. Ele vai explicar que é a profecia de Joel, lembra? Então ele vai começar a discursar. Num determinado momento desse discurso, nós vamos chegar no versículo 29. Prestem atenção. Atos capítulo 2, versículo 29. Eu leio. Diz, palavras do apóstolo Pedro, a toda a comunidade de judeus que estavam ali. Irmãos, seja bem permitido dizer-vos claramente, a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado e o seu túmulo permanece entre nós até os dias de hoje. 30. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo, profético, isso referiu-se à ressurreição de Cristo. Em nome de Jesus Cristo, entendam de uma vez por todas. Os verdadeiros crentes do Antigo Testamento sabiam da Trindade. Eu mostrei semana passada a vocês que Moisés serviu a Cristo. É dito isso claramente, a palavra Cristo. E agora estou mostrando para vocês que Davi sabia que o seu descendente iria ressuscitar. Matariam ele, porque ele é o Deus da glória. Vamos parar com esse pensamento de que o povo antigo, eu vou usar essas palavras porque eu quero chocar mesmo, que o povo antigo é burro, e que só nós sabemos das coisas. Estou mostrando personagens do Antigo Testamento que já criam em Jesus Cristo, porque foi revelado a eles. Acabou de ser falado isso, no versículo de número 31, prevendo isso que se referente à ressurreição de Cristo. E que ele era o descendente dele, no final do versículo 30, e que ele era profeta. Ele recebeu essas palavras de Deus e transmitiu ao povo. Como ele transmitiu? Através da música. Vamos mostrar isso? Vamos lá. Vamos em 1 Samuel. Segundo Samuel, olha que sério que nós vamos ler agora. São as últimas palavras de Davi vivo, as últimas. Segundo Samuel, capítulo 23. É doutrinário, irmãos, a gente já vai terminar, mas eu preciso que vocês aprendam isso. Se eu parar agora, a gente perde todo o raciocínio para o próximo sermão, que já é uma outra coisa que eu preciso falar com vocês. Está tudo aqui, mas tem que ser direitinho. Então, acharam aí 2 Samuel, capítulo 23? Vamos ler a partir do versículo de número 1. São estas as últimas palavras de Davi, palavra de Davi, filho de Jessé,
palavra do homem que foi exaltado, porque ele era um ninguém, se tornou rei, certo? Que foi exaltado, né? Do ungido de Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. Mavioso, a tradução mais exata seria suave. Tem alguma tradução que fala suave aí? Isso, essa tradução acho que é a mais correta ou menos estranha para os dias de hoje. Então, diz que até os salmos deles era muito suave. Isso aqui é importante. Porque a gente lê salmos e fala, nossa, mas está falando de matar, queixar, enfiar, transpassar. Mesmo assim era suave. E vocês vão entender o porquê agora. Vocês vão entender agora o porquê. Olha no versículo 2. Olha o que ele vai dizer, palavras de Davi. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Davi era profeta. Salmos passou. Mas não só isso. Olha só agora. Versículo 3. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens é Cristo, irmãos. Que domina no temor de Deus. É como a luz da manhã quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Não está assim com Deus. A minha casa, ele já sabe que o Messias vem dele. Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna. Ele está falando da aliança, irmãos. Ele está falando da aliança, ele é profeta. Ele sabe o que está falando. Em tudo bem definida e segura. Ele sabia exatamente da aliança, ele sabia dos detalhes da aliança, ele sabia das doutrinas da aliança, ele sabia da teologia da aliança. Davi não era burro. A gente tem que parar com essa ideia de que o pessoal do Antigo Testamento não via nada, não sabia nada. Tudo foi revelado só para nós, os privilégios. Nossa, nós somos os privilegiados de Jeová. Para com isso. É seguro, é claro para ele o que eles criam. É claro, está no texto. Está no texto. Não, final do versículo 5, perdão. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança. A salvação e a esperança de Davi estava no Cristo. Ele foi salvo por Cristo. Então, como é que ele profetizou? Com as músicas, com os salmos. Mas a gente tem um problema. Tem salmos que não é de Davi. Mas a gente tem salmo de Salomão. Ah, mas Salomão também era profeta, já vimos. Ah, é profeta? Sim. 1 Reis capítulo 3, quando Deus se encontrou com ele, Deus falou assim, o que você quer? Ele falou, olha, eu não quero, visto que o senhor foi tão bom com meu pai, na verdade, eu não sou ninguém perto do Davi. Eu sei quem eu sou, não sou ninguém perto do Davi, eu quero que o senhor me dê sabedoria. Daí Deus fala assim, por que pedistes isso? Te darei sabedoria. A sabedoria de Salomão é uma sabedoria humana, mas potencializadíssima, que é dito que nenhum homem seria como ele, exceto Cristo. Então, tudo que ele falou em sabedoria era através da revelação de Deus. Profeta. Fechou. Então, Salmos também de Salomão passou. Mas tem o Asaf. E o Asafinho? Então, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Tudo que a gente crê tem que estar na Bíblia, irmãos. Os Salmos de Asaf é bíblico? Vamos ver? Por gentileza. 1 Crônicas, capítulo 25. E a gente vai aprender algo nesse capítulo, já estou adiantando para os irmãos. Quem instituiu o cântico congregacional, como a gente canta aqui no culto, foi Davi. Antes de Davi, ninguém cantava no culto, não existia músicas no culto. Quem faz isso é Davi, debaixo da instrução e da revelação especial de Deus. É isso que está nesse capítulo que nós vamos ler, 1 Crônicas 25. Então, ele vai montar o primeiro grupo de louvor aqui. Eu não estou brincando, é verdade. Ele vai montar o primeiro grupo de louvor. É um pouco diferente dos dias de hoje. Ele vai fazer como? Ele vai chamar 3 famílias. Todas essas famílias estavam envolvidas, todos os membros dessa família estavam envolvidos com música. É diferente de hoje. Às vezes, na sua família, só você toca, então não dá para fazer assim. E a escala do louvor era uma escala de família, na verdade. Então, o chefe da família era responsável pela escala do louvor naquele dia. Davi não se preocupava com isso. Vou mostrar para vocês. Mas aqui tem um ponto importante. Vamos ler? Olha só.
1 Crônicas 25, a partir do versículo 1. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf. Já chegamos nele aqui, rapaz. Olha só. O Asaf, de Emã e de Gedutum. Essas são as 3 famílias. Eles são os cabeças, os patriarcas dessas famílias em específico. Está vendo aí? Para o quê? Profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. O rol dos encarregados nesse ministério foi dos filhos de Asaf, daí vai falar o nome deles aqui. E no final do versículo 2 vai dizer assim, sob a direção deste que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Asaf não era profeta. Deus não falava diretamente com ele. Falou em momentos específicos quando ele compôs os salmos. Mas a maioria o maior tempo do seu ministério, de acordo com o texto, tudo o que ele fez obedecendo o que o rei mandou. E se ele fez o que o rei mandou, logo aquilo que ele fez, tem mão profética. Passou os salmos de Asaf. É o que aconteceu com o evangelho de Lucas. Lucas não era apóstolo. Mas é o evangelho tanto. Por quê? Não vou falar. Vou falar no próximo culto. Entendeu? Olha só. Versículo 3, por exemplo. Quanto à família de Gedutum, a mesma coisa. Está o povo lá. Versículo 4. Quanto à família de Emã, está lá os filhotes dele. Todos, eu falo isso com muito carinho. Meu pai me chamava de filhote. Gosto muito disso. Todos esses foram filhos de Emã, o vidente do rei. E cujo poder Deus exaltou segundo as suas promessas, dando-lhe 14 filhos e 3 filhas. Todas essas famílias, todas essas cabeças de famílias, estavam sob a direção respectiva de seus pais para o canto da casa do Senhor com símbolos. Símbolos são ritímico, bateria. Pronto. Tá? Então pode sim tocar bateria no culto ao Senhor. Tem igreja que fala, não pode, é coisa do diabo. Então a Bíblia é do diabo. Você vai para o inferno crendo nessa babaquice. Porque está no texto bíblico. Está no texto bíblico. Ok? Então, olha só. Símbolos, alaúdes e harpas para o ministério da casa de Deus. Estando Asaf, Gedutum e Emã debaixo das ordens do rei. Quem é o rei? O profeta rei Davi. Passou. Passou. Depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Quem escreveu? Salomão, já provei. Primeiro Reis 3, Salomão era profeta. Passou. Depois de Cantares, aí começam os proféticos mesmo. Isaías, bom, não precisa falar mais nada, acabou. É isso. Todos eles são proféticos. Eu quero mostrar aqui para vocês um outro ponto que é bastante importante para encerrar. Vamos lá em Provérbios? Em Provérbios 8, eu quero mostrar algo para vocês que eu tenho batido muito nessa tecla, para que vocês creiam da forma correta sobre o Antigo Testamento e como isso reflete na igreja de Jesus. Tudo isso sobre dons e profecias, vocês estão vendo? A gente nem chegou a falar do dom ainda. Eu estou aqui formulando a teologia do ofício e da profecia para a gente poder entender o que é que Paulo está falando lá e para outros o dom de profetizar. Né? Então vamos lá. Provérbios 8, olha só. Deixa eu explicar algo aqui. O 8 está aí na sua Bíblia, possivelmente, a excelência da sabedoria, não está? Essa sabedoria é Cristo. A sabedoria é a personificação da pessoa de Cristo. Se vocês lerem Provérbios, até o capítulo, não é capítulo, mas até o Provérbio 7, eu vou usar capítulo só de forma didática. Cada provérbio é um provérbio, não é uma continuação, então não são capítulos. Mas eu vou usar aqui de forma didática. Do capítulo 1 ao capítulo 7, nós vamos ver que quem está falando é Salomão, de fato. Ele tem uma doçura maior de se falar. Ele vai falar muito assim, filho meu, ouve as minhas palavras. E está tudo certo, é Bíblia, é a maneira como Deus usou, está certíssimo. A partir do capítulo 8, ele está escrevendo, mas não é ele mais falando, é Cristo. Aí o negócio muda. Não clama, porventura, a sabedoria e o entendimento, não faz ouvir a sua voz. No cimo das alturas, Cristo já está mais se impondo aqui mesmo. Não tem nada a ver com a voz do Salomão. Ele só está escrevendo. Aí no versículo, olha só. Vamos ler o 27?
26. Eu quero ler o 30, mas eu preciso ler o 26 com vocês. Olha o que a sabedoria está dizendo, olha o que Jesus está falando em Provérbios. Jesus. Posso ler? Olha o versículo 26. Ainda ele, esse ele é Deus Pai. Está falando da criação do Gênesis. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele, Deus Pai, preparava os céus, aí estava eu, pelo amor de Jesus Cristo. Como que a gente não entende a Trindade no Antigo Testamento? Junto com Deus Pai eu já estava. João 1. João 1. Ele estava com Deus. Aí ele começa. Onde estava eu? Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo. Quando fixava ao mar o seu limite para que as águas não transpassassem os seus limites. Quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele. E não estava só ali fazendo onda, não. Olha o que está dizendo o texto. Estava eu ali com ele e era seu arquiteto. Jesus também era o Criador. Está no texto, meu Deus do céu. Dia após dia eu era as suas delícias. Isso aqui é algo que a gente não consegue compreender, irmãos. O filho é a delícia do pai. A gente tem que parar por aqui, porque não existe possibilidade, capacidade, cognição de nós entendermos a relação entre a Trindade. É algo muito grande. Mas a gente só nos é revelado isso, que o Filho era a delícia do Pai, folgando perante Ele em todo o tempo. Salomão, juntamente com Moisés, juntamente com Davi, cria em Jesus. Eu estou provando para vocês. Vamos no final do livro de Provérbios, no capítulo 30. Agora quem vai falar não é Salomão aqui, são as palavras de Agur. É ele que encerra Provérbios. Esse Agur também recebeu informações de Deus, então pode estar, porque ele se tornou profeta. Porque para ele falar o que ele vai falar aqui, tem que ter sido revelação. E olha só, versículo 1. Palavras de Agur, filho de Jaque de Massá. Disse o homem, fatiguei-me, ó Deus. Eu estou cansado, Deus, estou cansado, né? Fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Ele está cansado de uma vida de pecado e não consegue se libertar do pecado. Ele tem nojo de saber que todo dia eu peco, eu estou cansado, Senhor. Crente de verdade tem cansaço do seu pecado. Fala, Deus, não aguento mais ser assim. Me ajuda, muda minha alma, muda minha vida. Aí ele vai dizer assim, ó. Porque versículo 2, sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência de homem, a ideia de que não tenho competência para ser homem, né? Não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Esse conhecimento que ele está falando é aquele conhecimento amplo, grande, mas ele tem algo que é muito importante. Versículo 4, quem subiu ao céu e desceu? Quem é que estava lá no céu e veio se revelar a nós? Poxa vida, que doutrina! Então ele já sabe muita coisa, na verdade. Isso já começa a mostrar que se a gente não é meio que um pior que Agur, então, porque se ele está achando ruim sabendo essas coisas, imagina quem não sabe. Aí ele diz o seguinte, versículo 4, quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem é que tem esse poder? Vocês sabem que Jesus parou os ventos e a tempestade lá no barquinho, né? Vocês sabem disso. Então é só um toque de quem ele está falando aqui, né? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Aí ele termina dizendo, isso é absurdo aqui, ó. Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Moisés, Davi, Salomão e Agur criam na Trindade e sabiam quem era Jesus. Ele só não sabia o nome de Jesus, que foi revelado só para José. Mas ele sabia da pessoa de Jesus. Para ele saber isso, ele é profeta. Então eu provei para vocês que todo o Antigo Testamento, porque depois de Cantares começa já os livros proféticos mesmo.
ele está fundamentado em profetas. Não é nos profetas que a gente quer. O Isaías, não, quem disse que era só eles? Isso é uma bobagem. Mas existiram outros profetas na Bíblia, e todos eles originaram todos os livros do Antigo Testamento. E também do Novo Testamento. Próxima semana, permitindo Deus. Amém? Vamos ficar de pé?